Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sandy Prestes, eu sou bolsista do grupo PET Odontologia e hoje vou apresentar para vocês sobre endodontia guiada. Essa apresentação teve como orientação o professor Lucas Pinheiro, a qual eu já quero deixar o meu agradecimento. Nós vamos começar introduzindo o que é endodontia, um parâmetro geral. Depois disso, a gente vai falar sobre desafios que podem surgir ao longo do tratamento endodôntico. Vamos falar sobre o tratamento convencional, para depois introduzir a nova intervenção, que é a endodontia guiada. Aí nós vamos abordar evidências, limitação dessa técnica, também perspectivas futuras, o que tem vindo aí de novos estudos, e também, posteriormente, uma conclusão. Então, para começar, o que é endodontia? A endodontia é a área da odontologia que estuda a parte interna do dente. Então, o nosso dente, como vocês sabem, é constituído por esmalte, dentina, a parte da polpa, que é a parte interna, e os tecidos do periápice. Então, a endodontia estuda a parte interna, que é a polpa, e os tecidos do periápice. O principal procedimento que a gente tem dentro da endodontia é o tratamento endodôntico, conhecido por muitos como tratamento de canal. E aí, nesse vídeo aqui, que eu trouxe para vocês, ele ilustra que seria um tratamento de canal convencional, que vai ser feito um acesso para remover aquele tecido, nesse caso, por cárie, tecido cariado. Esses instrumentos aqui, que são as limas, que vão fazer toda a remoção desse tecido infectado. Depois o canal vai ser modelado e, para finalizar, ele vai ser muito bem selado, porque daí é o mais importante que ele tenha um ótimo selamento para que não ocorram novas infecções e que ele se mantenha saudável. Então, esse é o procedimento convencional. Dentro do procedimento do tratamento endodôntico, a gente pode ter alguns desafios. Como eu mencionei para vocês, é muito importante que a gente tenha um ótimo selamento depois de fazer. E aí entra um possível desafio de controle da infecção, porque alguma fratura na restauração ou o paciente fez uma restauração provisória e não voltou mais, isso daqui pode correr o risco de a gente ter que fazer um retratamento posteriormente. Então, é um possível desafio. A complexidade anatômica, então, dentes com raízes dilaceradas, com difícil acesso, molares geralmente, também é um desafio para o tratamento endodôntico. E o foco de hoje, que é nosso da intervenção da endodontia guiada, que é a calcificação dos canais articulares, que também entra como uma complexidade anatômica e pode ser um grande desafio para a gente conseguir tratar esses casos. Então, o que é a calcificação? Ela é basicamente uma deposição de tecido mineralizado que o complexo dentígeno pulpar está tentando se proteger. Ele está depositando como uma forma de proteção, ele quer proteger a polpa de possíveis agressões, então seja um processo por cárie, por trauma, ele está tentando, da forma dele, proteger a polpa e acaba calcificando, depositando esse tecido mineralizado. Aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente tem, assim, o que seria ideal, o que a gente vê normalmente na radiografia, que é o dente com essa radiolucidez central, que é a polpa, o canal articular, e tem essa alteração de cor, a gente consegue visualizar. E aí o vizinho, aqui, a gente não consegue visualizar o canal, porque aqui esse dente está no canal calcificado. Então, é essa a imagem radiográfica que a gente vai ter em um caso de calcificação. A gente não vai conseguir identificar com clareza, ou, claro, pode ter uma calcificação só em uma porção do canal, mas nesse caso que está inteiro, a gente não consegue visualizar. E como eu mencionei para vocês, tem algumas possíveis causas. Pode ser por trauma, por cárie ou até pelo próprio envelhecimento ao longo do tempo. Mas também é importante que eu diga que a calcificação sozinha, então, só isso daqui não é um motivo para a gente fazer uma intervenção no dente. Então, não é, fiz uma radiografia do paciente, ele tem um canal calcificado, eu não preciso fazer uma intervenção só porque ele tem um canal calcificado. A gente pensa que aqui, esse dente teve uma lesão de cárie que evoluiu e aí ele teve uma infecção subsequente que aconteceu depois. E aí a gente vai precisar tratar esse canal calcificado e vai ter
auxiliar. Então, a calcificação sozinha, ela não é um problema, ela não é patológica, mas se a gente tiver alguma infecção nesse dente, daí, subsequente, a gente vai precisar intervir. E aí a gente pode intervir de forma convencional, que é o clássico. Então, vamos supor que a gente tem esse dente aqui, a gente precisa fazer um tratamento endodôntico nele, e a gente não tem acesso a maiores tecnologias, então vai ser um tratamento convencional. O profissional, cirurgião dentista, ou quem realizar, né, seja estudante ou cirurgião, ele vai ter que se guiar pela anatomia, basicamente pela posição da raiz, talvez por uma experiência clínica que ele tenha, e vai ser assim, uma coisa um pouco do escuro, mas ele pode utilizar da anatomia e da radiografia para tentar se guiar, tentar fazer o acesso assim, mais direcional que ele consiga. Mas aí isso daqui pode acontecer, que é o que a gente não quer que aconteça. Nesse caso, é uma perfuração. Por que a perfuração é ruim? Porque se a gente tem alguma possível inflamação aqui, a gente está levando isso para fora, os tecidos periodontais, e também isso daqui vai dificultar o selamento depois. Então, o selamento é muito importante para a gente, e esse desfecho aqui é o que a gente não quer, que é uma perfuração. Aqui tinha um pequeno retentor, eles fizeram a remoção, só que tinha uma parte do canal que estava calcificado, e aí eles tentaram, no caso o instrumento desviou e perfurou. Então essa é assim, o grande desfecho negativo que a gente pode ter em um caso de canal calcificado fazendo a mão livre. E aí depois disso entra o nosso conceito de endodontia guiada, que é todo o planejamento digital com foco nessa evolução, e principalmente para tratar canais calcificados, nesse caso que eu mostrei para vocês. Esse artigo, ele fala sobre a endodontia guiada no tratamento de canais calcificados, e aí essa parte do artigo traz para a gente o que nós precisamos, basicamente, para conseguir colocar essa técnica em prática. Então, para começar, a gente vai precisar de uma tomografia computadorizada de feixe único. A gente vai precisar também de um escaneamento intraoral do paciente. Vamos precisar de um software para combinar as imagens da tomografia com as imagens do escaneamento. E a gente vai precisar também de uma impressora 3D para conseguir fazer a impressão dessa guia. Vai nessa guia uma broca de um tamanho específico, que também não pode ser qualquer broca. Então, são alguns dos itens que a gente precisa para conseguir colocar essa técnica em prática. E aqui, para ficar um pouco mais visual, porque acredito que só eu falando fique difícil de imaginar, eu vou mostrar para vocês o que seria basicamente o passo a passo em imagens. Então, aqui a gente tem a visão dos dentes do paciente. Aqui vocês conseguem ver o canal bem calcificado, realmente não dá para enxergar. A imagem aqui da tomografia, eles conseguiram ver um sinal, assim, mas está bem calcificado, bem difícil de enxergar. E aí, então, as imagens da tomografia, o escaneamento, e aqui, no caso, a combinação já no software das imagens tomográficas com o escaneamento, e em verde aqui o planejamento da guia. Aí é feita essa guia em impressão 3D, aqui ó, a guia posicionada. O primeiro acesso, o ponto de eleição em esmalte, vai ser feito com uma broca à parte, faz o primeiro acesso. Aí depois, por esse acesso, esse pedacinho aqui da guia, vai ser encaixada essa broca que eu falei para vocês, que é planejada para o caso, para conseguir acessar o canal. O foco aqui é acessar o canal, porque a gente não está enxergando. Depois que acessar o canal, segue com a lima e o procedimento e o preparo, como seria o preparo convencional. Acessamos o canal, segue o tratamento convencional. E aí a imagem radiográfica fica esse acesso que é um pouquinho mais largo, porque é o tamanho da broca. Ó, aqui tem uma leve diferença, mas isso aqui não é prejudicial. Tá bem todo obturado aqui, fica só essa diferença de tamanho por conta da broca mesmo. Mas aí aqui nós teríamos um sucesso da obturação de um canal que nem se enxergava no início. Aqui é mais um exemplo desse mesmo artigo que eu trouxe para vocês. Esse caso aqui é um pouquinho mais desafiador, porque além de ter um canal calcificado, ele tinha uma enorme reabsorção interna e ele também tinha uma lesão bem grande. Então, eles fizeram aqui também o planejamento,
aqui o acesso à foto clínica, né, do acesso, e conseguiram fazer, com o uso da endodontia guiada, a obturação toda e aqui até a lesão já diminuída. Esse ensaio clínico foi uma evidência assim, que a gente conseguiu trazer para comparar os resultados da endodontia guiada com os resultados da técnica à mão livre. Então, para ver se teria diferenças significativas. Esse ensaio, ele foi um ensaio feito com controle externo, um controle de casos já realizados, porque os autores, eles não consideraram ético, eles já tinham evidências suficientes da endodontia guiada e não seria ético randomizar um grupo de pacientes para receber o tratamento à mão livre, porque aqueles pacientes teriam maior chance de ter uma perfuração. Então, eles fizeram assim, o que eles poderiam para reduzir os vieses, compararam dentes anteriores com anteriores, compararam os mesmos milímetros, o mesmo comprimento do canal, para tentar fazer uma comparação assim, menos enviesada possível. E aí a gente chega nesses resultados aqui. Ao todo foram 60 realizados com a técnica de endodontia guiada e 73 realizados à mão livre, nessa comparação que eles fizeram. Dos 73 realizados à mão livre, 14, então praticamente 20%, não tiveram resultado positivo, porque em 7 foram perfurados e 7 eles não encontraram o canal. Então, 14 dos 73. Dos 60 da endodontia guiada, a gente não teve nenhuma perfuração e somente eles não encontraram o canal, mas foi uma situação específica que eu vou mostrar a seguir. Então, aqui tem um resultado bem eficiente, bem significativo para a endodontia guiada. Esse caso foi o único que eles não conseguiram encontrar o canal. Era um dente com várias situações, ele tinha uma lesão, ele tinha uma fístula, e aí eles fizeram acesso com a endodontia guiada, mas eles não encontraram. E aí eles optaram por uma cirurgia paraendodôntica, eles fizeram um procedimento aqui na região do ápice. Então esse foi o único caso que eles não conseguiram encontrar, e claro, daí eles não progrediram, porque senão poderia ter uma perfuração. Mas de todos os casos, dos 659 que eles encontraram, não houve nenhuma perfuração. Então, se comparado com a técnica manual, teve um excelente resultado. E aí, agora, a parte de limitações, né? O que a gente poderia ter melhorias nessa área é que a endodontia guiada, essa, no caso, a estática, ela tem uma limitação de uso de canais mais amplos, retos, então a gente vai conseguir utilizar principalmente dentes anteriores. E querendo ou não, nós precisamos do escaneamento, da tomografia, do software e desses materiais para conseguir realizar todo esse procedimento, essa técnica. O que nós temos de perspectivas futuras para tentar evoluir um pouco nesse sentido, principalmente de só canais amplos e retos, os avanços na endodontia guiada dinâmica, porque essa que eu expliquei para vocês até agora é a estática. A dinâmica, ela funciona como se fosse um GPS, é tipo em tempo real. Eles utilizam também as imagens de tomografia, só que daí com um aparelhinho, uma microcâmera, eles vão acessando e vão enxergando na tela. Então é como se fosse um GPS mesmo. E aí, nesse caso, poderia ser utilizado em molares, em dentes não só com canais amplos e retos. Então, é o que a gente tem de pesquisas aí pela frente e de evolução por vir. Então, pessoal, como conclusão, a gente pode perceber que a endodontia guiada é um tratamento eficaz, que ela funciona, ela tem ótimos índices, mas ao mesmo tempo, ela não é uma técnica para todas as situações, porque além de precisar desses equipamentos que eu falei para vocês, a pessoa que estiver realizando a técnica, então o operador da técnica, ele precisa ter essa habilidade, ele precisa saber fazer. Então a gente precisa dos materiais e também da habilidade técnica do operador, dessas duas coisas. Aqui está a minha lista de referências, caso alguém queira consultar algum artigo.
Vou deixar para vocês o QR Code para vocês preencherem e receberem o certificado. Muito obrigada, agora eu fico disponível para possíveis questionamentos.